Oi, gente! E aí, tudo bem? Ah, eu vou pôr um filtro aqui de novo, porque eu não sou obrigada. Mas que já tá bom, já dá uma melhorada. E aí, como é que vocês estão? Oi! Gente, então mais uma quinta-feira, mais uma live sobre perguntas e respostas. Vocês mandaram umas perguntas muito boas aqui na caixinha que eu vou ler. Mas quem ainda quer mandar a sua pergunta, quem não deixou lá na caixinha, para ficar mais fácil para eu ver as perguntas de vocês, mandem aqui nessa caixinha de pergunta que tem aqui na live, sabe? Aqui embaixo, do lado onde tem o comentário, tem duas cartinhas com um pontinho de interrogação. Então vocês podem mandar perguntas por lá, que fica mais fácil, porque se vocês mandarem aqui no chat, às vezes eu perco, não vejo e aí deixo de responder vocês. Então, boa noite para quem já tá aqui. Oi para quem estiver assistindo gravado depois. Gente, me conta uma coisa, como tá a questão do coronavírus aí na cidade de vocês, no estado de vocês? Aqui em São Paulo o negócio tá bem feio, né? Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas a grande maioria dos casos estão aqui. Já tivemos mortes, infelizmente, e não é brincadeira não, gente. Tem que tomar cuidado. Quem puder ficar em casa, fique o máximo possível. Lavem sempre bem as mãos, álcool gel quando precisar. Então, vamos fazer a nossa parte, né? E evitar de pegar e principalmente evitar de transmitir para os outros. Então, a Luciana falou, o pessoal tá lotando os mercados. Isso é outra coisa que tem que prestar um pouco de atenção, sabe, gente? É uma coisa séria, a gente precisa tomar cuidado, mas não adianta histeria e não adianta pânico, isso não vai ajudar ninguém. Se a gente for ao mercado e comprar muito mais do que a gente precisa, a gente provavelmente vai deixar algumas pessoas sem acesso a isso, né? E aí não é legal. O mesmo vale para álcool gel, para máscara, para luva. Não tem por que a gente ficar comprando coisas desnecessárias. Não posso dizer o mesmo aqui. Eu fui ao mercado, acho que na segunda-feira dessa semana, na terça-feira dessa semana. E eu confesso que o mercado que eu fui aqui tava bem tranquilo, assim. Tinha bastante gente, mas não tinha nenhum carrinho absurdo, assim, lotado. Tinha papel higiênico no mercado. Mas o mercado também estava racionando algumas coisas. Então, assim, tinha limite de unidades que cada consumidor podia comprar de determinados itens, como molho de tomate, macarrão, essas coisas. A gente precisa. A gente não pode ser egoísta, né? Claro que a gente tem que garantir o nosso, mas só o que for necessário, né? A Cris é do interior de São Paulo e já tem 6 casos confirmados. A Clara falou que na cidade dela não tem caso confirmado, mas que a cidade tá parando. É isso, gente. Infelizmente vai tudo parar em algum momento. É nessa hora que a gente tem que ter criatividade e assim, proatividade pra não deixar isso abalar totalmente, né? Então, assim, quem puder trabalhar de casa, continue trabalhando. Quem trabalha no comércio puder fazer alguma coisa online, delivery, enfim, né? A gente precisa arrumar jeitos. Aqui eu confesso que a minha rotina não mudou muito, porque meu trabalho é 100% online. Então eu resolvo tudo pelo computador, pelo celular, então aqui a vida segue. Mas também não adianta nada a minha vida seguir se as indústrias estiverem parando, né? Mas eu tenho um grupo que eu tô vendo várias indústrias de alimentos tomando medidas para continuar trabalhando e tal. Aqui em São Paulo, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira da semana que vem, o comércio não vai poder mais atender o público, só através de internet e entrega. A gente vai ter que se adequar, né, gente? Mas queria deixar aqui, antes de começar as perguntas e a falar de rotulagem, eu só queria deixar para vocês um recado da gente lembrar que a quarentena e esse isolamento social não são férias. Então vamos evitar, né, de ir para shopping, praia, praça, é para ficar em casa mesmo. E aproveita esse tempo para pôr a sua vida em ordem e para ser produtivo de alguma forma. Então,
estudar, ler um livro, organizar aquelas coisas que a gente vive falando que não tem tempo, que deixa para depois. Então, vamos ser proativos e produtivos de alguma forma, né? Inclusive, se vocês quiserem alguma atividade por aqui para continuarem estudando, para continuarem se capacitando em rotulagem, me avisem. Talvez a gente pode combinar de fazer testes, deixar caixinha, ou então enquete para vocês escolherem uma alternativa ou outra para ir exercitando o cérebro, né? Para não ficar parado e ficar na inércia total. E também a semana da rotulagem, né, gente? Então já se inscrevam que todo mundo vai ter tempo de assistir os vídeos, fazer as atividades e tudo mais. E assim a gente vai seguindo. A Juliana perguntou qual é o tema da live. Ju, toda quinta-feira às 8 a gente faz live de perguntas e respostas. Então eu comecei falando de coronavírus, mas não é sobre isso, mas porque eu não tenho assim autoridade para falar sobre o assunto, afinal eu sou apenas uma engenheira de alimentos e não uma médica. Mas eu queria dar esse alerta pra vocês que eu acho que é importante. A Clara falou, tô aproveitando e lendo e relendo as RDCs sobre lactose. Acho que finalmente entendi. Maravilhosa, Clara, é isso. Usando o nosso tempo pra pôr tudo em ordem, né? Estudos, trabalho, tudo. Então, vamos organizar isso aí. A gente fica interagindo por aqui, e cada um na sua casa e pronto, ninguém se contamina e ninguém passa pra frente. Mas vamos lá, gente, vamos começar então. Vou olhar aqui as perguntinhas pra responder. Eu tinha até olhado uma aqui que eu queria começar. Deixa eu ver. Da Pri. Então, vamos lá. A Pri mandou aqui. Como informar o tamanho da porção e da medida caseira para peixe enviscerado sem cabeça? Olha, Pri, eu confesso que eu tive que procurar o que era um peixe enviscerado. Mas pelo que eu vi aqui, são aqueles peixes que vende, tipo, só o corpo do peixe, digamos assim, né? Ele não tem cabeça, não tem cauda e ele tá só cortadinho no meio. Ele não tá cortado em posta, em filé, nada disso, né? Então, quando você tem um produto que ele... Primeiro, peixe enviscerado, se ele for só um peixe congelado ou um peixe in natura, não é obrigatório tabela nutricional, tá? Então, começa por esse ponto. Se você não quiser colocar, não precisa. Mas, caso você queira colocar, aí tem que seguir todas as regras lá da RDC 360 e 359 e fazer tudo certinho. E aí, realmente, você vai ter que definir uma porção e uma medida caseira. Só que essa porção e essa medida caseira não estão definidas lá na tabelinha de porções, certo? Então, você mesma vai ter que definir uma porção. O que acontece? O grupo 5 da RDC 359 é sobre carnes e ovos. Então, você vai ter que enquadrar o seu produto segundo esse grupo, porque é o grupo a qual ele vai pertencer. Esse grupo ele tem um valor energético médio de referência para porção, que é de 125 quilocalorias. Então, todas as porções ali, e isso representa 2 porções, mais ou menos. Isso tudo tá escrito na RDC 359, tá? Não tô falando nada diferente do que tá escrito lá. Então, cada porção estabelecida ali na tabela de porções tem, em média, 60 e... são 125? 62, 63 quilocalorias. Então, você vai definir uma porção para o seu produto que seja equivalente a isso, que seja equivalente a 60 calorias até 125, para ficar dentro do grupo a qual ele pertence, é assim que a gente faz. Agora, qual vai ser a sua porção especificadamente, não tem como dizer, você mesma que vai definir. Então, como eu penso? Como o seu consumidor vai consumir? Eu odeio falar consumir, mas, né, de fato. Como o seu consumidor vai consumir esse produto?
Então, ele vai cortar em filés, ele vai cortar em postas, ele vai consumir inteiro mesmo. Porque daí você assim define a sua medida caseira, entendeu? Então, se esse produto ele foi feito para cortar em filés, vamos dizer assim, e cada filé tem mais ou menos 60 gramas, usa isso, faz uma porção de 60 gramas, a medida caseira vai ser um filé. Ou então uma posta, ou então você separa vai ter uma unidade, aí você separa, tipo, meia unidade, meio... Você que vai ter que criar, essa é a verdade. Só que você vai ter que criar com base no que é definido pelo grupo. Então eu até deixei aberto aqui, ó. Já tá até aqui, lá, tabela 5, né? Carnes e ovos, aqui no caso é uma, tá? Eu falei que eram duas, não é uma. Uma porção tem aproximadamente 125 calorias. Então você tem que ficar ali, a sua porção tem que ter até 125 calorias. Então se você ver aqui, ó, apresuntado tem 30 gramas e tá em uma fatia. Aí tem ali até peixe em conserva, mas não é o seu caso. Tem charque, que são 30 gramas e aí tantas frações de prato que correspondam como medida caseira. Aí tem canicama, que também são tantas unidades ou colheres que correspondam, dependendo da forma como ele é comercializado. Então você vai ter que ver, tipo, literalmente quando o nosso produto não tá especificadamente aqui, a gente tem que criar, a gente tem que usar a referência aqui de calorias do grupo, mas como você pode ver, tá escrito aqui que apresuntado ou corned beef tem 125 quilocalorias em 30 gramas. Não necessariamente, mas tá definido. Então, não necessariamente precisa ter 125 quilocalorias na sua porção, mas também não pode passar disso. E aí você define como você acha que o seu consumidor vai entender melhor, conforme o consumo do seu produto. Mas é isso, de fato, se não está especificado aqui na tabela, a gente usa a porção de referência do grupo e aí adequa para o que o nosso consumidor vai entender melhor segundo os nossos próprios critérios. Não, a medida caseira nunca pode ser uma porção. A Adriana falou, colocar 100 gramas e medida caseira como uma porção. Não, a não ser que você venda ele porcionado já. Mas não, porque fica estranho. Fica estranho. Você tem que sempre dar uma referência de... A medida caseira, ela é justamente para dar uma referência de um utensílio caseiro, de uma coisa que o seu consumidor consiga assimilar, consiga entender. Então você pode falar, por exemplo, meia unidade, você pode falar colheres de sopa, você pode falar xícaras, você pode falar pratos, você pode falar frações. Tudo isso sim, igual eu falei, ela pode falar tipo um filé de peixe, uma posta ou meia unidade, no caso se ela estiver vendendo um peixe, tipo vamos supor que é um peixe. Você pode falar que é meia unidade ou um quarto de peixe. Então você tem que... A medida caseira serve justamente para o consumidor assimilar aquela porção. A informação importante de fato é a porção. A medida caseira é só como se você estivesse explicando aquela porção, como se você estivesse dando uma referência daquela porção. Então ela não pode ser uma porção, entendeu? Deixa eu ver, a Cris mandou. Sabe me informar se quando eu desenvolvo um refresco de 2 frutas ao fazer o cálculo para declarar no painel principal do rótulo, posso fazer a mesma conta que faço para uma fruta e para outra fruta? Desculpa, Cris, não entendi direito a pergunta. Então, Pri, a Pri falou, eu coloquei 3 colheres de sopa para 125 calorias. Mas o seu consumidor vai, a hora que ele for consumir o seu produto, ele vai servir em colheres de sopa? Você entendeu? O seu peixe, ele é tipo desfiado? Ele é moído? Alguma coisa assim que você vá servir em colheres de sopa? Você acha que vai ficar claro pro seu consumidor a referência em colheres de sopa? Porque eu entendo porque você fez isso, porque aqui na tabela da 359
A única coisa que fala sobre peixes é atum, sardinha, pescado, marisco e outros peixes em conserva com ou sem molho. E aí a referência é colheres de sopa. Mas você entende que, tipo, um atum a gente serve com colher? Que sardinha, essas coisas em conserva a gente pega com colher? Então, colheres de sopa é uma boa referência, porque é como a gente vai servir aquele produto. Mas pelo que eu vi aqui da minha pesquisa de peixe enviscerado, parece que é um peixe cru inteiro. Então, colheres de sopa, eu não acho que seja uma boa referência. Mas você que entende do seu produto, né? Então, você acha que eles vão entender? Gente, outra coisa, não dá pra se apegar assim ao fato de, é porque eu não posso colocar um filé, porque, e se meu consumidor cortar um filé mais grosso? E se ele cortar uma fatia mais grossa? E se ele cortar uma posta mais fina do que a minha referência? Gente, é só uma referência. É só uma referência. É óbvio que ela tem que fazer sentido. Do tipo, você coloca uma porção de 50 gramas e aí nem o filé mais fino do seu peixe vai ter 50 gramas. Aí não, né? Aí não faz muito sentido. Mas, tipo assim, se o consumidor quiser tirar filés da exata gramatura do seu produto, ele vai ter que pesar. Tipo assim, não dá pra você apegar a esses detalhes também. Tem várias referências aqui que é tipo uma colher de sopa. Uma colher de sopa cheia, rasa, média. Gente, é só uma referência. Não precisa surtar com isso, tá? Vou escolher outra aqui. Tinha uma outra que falava sobre porção também. Cadê? Deixa eu responder essa aqui que é rapidinha, ó. A Fran perguntou, existe legislação específica para rotulagem de kombucha? Existe sim, Fran. É a Instrução Normativa número 41 de 2019. Kombucha passou a ter regulamento técnico. Então, é essa. Lá tem várias referências. Inclusive, tem um post aqui no feed sobre isso. É um post um pouquinho antigo, então desce. Tem uma kombucha na imagem com uma bordinha preta, agora não vou lembrar o que tá escrito. Mas é uma kombucha na imagem, assim, tá escrito grandão, kombucha. E lá eu tô falando sobre essa instrução normativa, mas tem sim. Cadê a outra pessoa que perguntou? Aqui. A Paty falou: alimento semi-pronto pode ter porção até 500 quilocalorias. Como definir essa porção? Exemplo, abará. Bom, a Paty já tinha me mandado essa pergunta no inbox, então eu sei mais ou menos o que você tá falando, porque eu iria te perguntar o que é abará, mas eu penso que é uma comida baiana, certo? Porque você, no inbox, você deu o exemplo também de acarajé, certo? Então, assim, vou pensar na acarajé que daí eu consigo associar, porque a abará eu não conheço. Mas todo alimento semi-pronto para consumo, tipo uma lasanha congelada, um acarajé, um prato pronto, uma pizza, não vai ter porção definida, tá? Não todos, pelo menos. E aí a referência vão ser tipo 500 quilocalorias. Então é mais ou menos o caso do peixe. Só que o peixe, ele tinha um grupo onde a caloria definida lá, a média da porção era de 125 quilocalorias. E aí, dentro disso, você escolhia a sua porção e a sua medida caseira que mais se adequasse. Pro seu produto, abará, acarajé e tal, é a mesma coisa. Só que a porção, a caloria definida, são 500, então é bem mais. Dentro de 500 calorias, você pode colocar o que você achar melhor, o que vai explicar melhor. Então, por exemplo, eu não sei quantas calorias tem um acarajé, mas digamos que ele tenha 495 quilocalorias um acarajé. Se você quiser declarar a porção dele inteira, você pode. Então, você coloca lá, vamos supor que ele pesa 150 gramas.
Você coloca porção 150 gramas, a sua medida caseira vai ser 1 unidade, e aí você declara lá, quilocalorias, 495, carboidratos, tal, tudo para essa porção inteira. Agora, digamos que o seu acarajé inteiro tenha 600 calorias. Aí você não vai poder declarar ele como uma porção inteira. Mas você pode declarar como meia porção. Então, você vai colocar porção de 75 gramas. Aí a sua medida caseira vai ser meia unidade. E aí você declara tudo para essa porção. Mas não tem regra, não precisa ser uma porção inteira, nem meia, nada. Dentro de 500 calorias, você pode escolher a sua porção e a sua medida caseira que melhor se adeque ao seu produto. Eu já usei o exemplo aqui também da lasanha congelada, por exemplo, que também não é um produto que tem porção e medida caseira definida. Ele cai aí nesse mesmo grupo das 500 calorias. Então, vamos supor que a minha lasanha inteira tenha 1000 calorias. Eu posso declarar, tipo, uma porção de metade, então, sei lá, uma lasanha de 200 gramas tem 1000 calorias. Eu posso declarar uma porção de 100 gramas, meia unidade, e aí eu vou declarar 500 calorias. Da mesma forma que eu posso declarar uma porção de 20 gramas, que vai ser, tipo, 1/10 da minha lasanha, e aí eu declaro por isso. Então, é realmente uma escolha. Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui. Essa pergunta é uma pergunta que aparece bastante também, gente, da Bianca. Quando o produto é terceirizado, posso colocar a identificação do produtor apenas com o CNPJ? Não, gente. Toda informação de distribuído por, fabricado por, tudo isso precisa ser declarado da mesma forma. Então, razão social, CNPJ, endereço inteiro, município e endereço inteiro, gente, endereço completo, envolve CEP, tá? Então, às vezes as pessoas vêm me perguntar, precisa de CEP? Precisa, tipo assim, endereço completo. Pensa quando você vai ao correio ou quando você vai preencher algum cadastro na internet, que eles falam endereço completo, você pode não pôr o CEP? Não, normalmente a única coisa que você precisa pôr é o CEP, que daí eles baixam o seu endereço inteiro. Então, sim, sempre precisa pôr CEP e a gente sempre precisa declarar todas as informações, seja do produtor, seja do distribuidor, seja de quem for que você está falando ali no seu rótulo, precisa de todas as informações. Razão social, CNPJ, endereço completo com CEP, cidade e país. Beleza? Tem 2 perguntas muito parecidas aqui, que na verdade eu não sei se elas são muito parecidas, mas eu vou escolher essa aqui porque é essa que eu não sei se tá igual. Então, Samantha, se você estiver por aí, me diz se eu entendi direito a sua pergunta. Mas ela falou, poderia me explicar sobre os produtos que são isentos da RDC 27? E aí tem uma outra pergunta aqui, quer ver que eu vou até colocar aqui pra vocês. Se eu achar... Aqui. Da Regi Soares, que ela fala, tipo assim, daquela declaração de isento, quando vem escrito no rótulo, produto isento de registro segundo a RDC 27 ou a RDC 23 e tal, e ela perguntou se pode, se precisa colocar, e eu entendi que a pergunta da Samantha foi nesse sentido. Então, Samantha, se você estiver por aí, não foi esse o sentido da sua pergunta, por favor, me corrija. Mas, gente, não precisa. Inclusive, eu recebi essa mesma pergunta na comunidade do Vida de Rotulagem essa semana, de uma aluna. É muito comum, gente, é muito comum a gente sempre ver produto isento de registro segundo a RDC tal. Inclusive, eu já até falei aqui que eu já achei produto que fala produto isento de registro segundo o decreto tal, e esse decreto tal está revogado há mais de 10 anos. E o decreto que revogou o decreto anterior exigia que aquele tal produto tivesse registro. Então, né? Mas não precisa dessa alegação. Nunca precisou, porque o que acontece? Há um tempo atrás, antes de entrar em vigor essas RDCs que isentaram de registro grande parte dos produtos da Anvisa, esses produtos tinham registro, precisavam de registro, certo? Então, assim, entrou em vigor uma outra legislação que falava que não precisava mais,
E aí ficou confuso, porque o consumidor estava acostumado ali ver número de registro e aí de repente não ia ter mais. Então as empresas, os produtores começaram a colocar essa informação nos rótulos dos produtos que antes precisavam de registro e que agora não precisam mais. Então eles começaram a pôr, tipo, olha, produto isento de registro segundo a nova legislação lá, RDC 23, 27 e tal. E aí, gente, só que assim, isso nunca foi obrigatório, nem na época que as legislações entraram em vigor isso era obrigatório, não era. Mas começaram a pôr como uma informação adicional para o consumidor. Só que aí virou uma prática de mercado, todo mundo começou a replicar essa informação, e aí até hoje estão aí replicando, né? RDC 23 tem o quê? É de 2000, gente. Tem assim, 20 anos. Inclusive tem 20 anos mesmo, porque é de março. Então, acabou de fazer 20 anos. E o povo tá aí replicando informação. A RDC 27 também tem o quê? 10 anos. E o povo tá aí replicando informação desnecessária. Então, assim, eu acho que muita gente põe porque não sabe de onde veio e acha que tem que pôr, porque todo mundo põe. E aí simplesmente vai replicando informação sem nem saber por quê. Mas não precisa. Pode? Pode. Se você quiser colocar, você não tá fazendo nada errado. Desde que você use a legislação certa e não a legislação revogada, você pode pôr. Mas não é obrigatório nem nunca foi. Então, não precisa. Vou ver outra. O Hugo perguntou: preciso me inscrever na semana da rotulagem, da rotulagem novamente? Não, gente. Se você já está inscrito, se você já se inscreveu em alguma outra semana da rotulagem, você já está automaticamente inscrito para essa. Então você vai ter acesso aos vídeos, mas assim, se você não tá na comunidade do Facebook, entre lá, porque agora a gente vai ter atividades para serem feitas na comunidade do Facebook durante a semana da rotulagem. E a gente também vai ter certificado dessa vez, gente. Então, só que o certificado não vai ser para todo mundo, não é tipo assim, me inscrevi e vou ter um certificado. Não. Então a gente bolou algumas formas de saber quem realmente vai assistir todos os vídeos, quem vai fazer as atividades. Então, essas pessoas dedicadas, essas pessoas que estão lá realmente para estudar e para aprender, vão ganhar certificado de participação, sim, tá? Mas, então, por isso, tem que entrar lá na comunidade, porque vai ter que fazer os exercícios e lá vai ter material extra, lá que eu vou colocar, enfim, as lives, os materiais complementares, tudo mais, tudo na comunidade. Então, se você já é inscrito, não precisa refazer a inscrição, mas entrem na comunidade do Facebook, tá? E de preferência, entrem também no canal do Telegram e no WhatsApp pra gente poder avisar a hora que tem vídeo novo, mandar o link, falar que tá rolando atividade, falar que tá rolando live, pra vocês serem avisados e não perder nada. Então, quanto mais conectados comigo vocês estiverem, melhor pra não deixar passar nenhuma informação. A Luciana perguntou como chama a comunidade do Facebook. Chama Comunidade Semana da Rotulagem, se eu não me engano. É isso aí, hashtag vem Semana da Rotulagem. Estou animada, gente. Vai ter muita coisa legal. A Rede falou, e se o produto for patenteado, precisa colocar o número da patente no rótulo? Nunca ouvi falar disso. Já que a gente tá falando da Semana da Rotulagem, tem uma pergunta aqui que não é da Semana da Rotulagem, mas é do Vida de Rotulagem, né? Que é o curso em si sobre rotulagem de alimentos. Então, a Nutri Lorena Isabel falou, no curso aprenderei mais como ler rótulos? Então, Lorena, o curso ensina você a fazer, corrigir, validar rótulos. Ele te ensina a trabalhar com rótulos. Mas de que forma que ele te ensina isso? Através das legislações, claro, que são as nossas melhores amigas e é com elas que a gente precisa trabalhar. Então, assim, você vai aprender sobre todas as legislações. E quando a gente sabe fazer um rótulo, a gente sabe ler um rótulo. Então, sim, você vai aprender a ler um rótulo. Agora, se você estiver esperando que eu vá mostrar como ler rótulos, primeiro você lê aqui, depois você lê essa tal informação, e aí você presta atenção em tal coisa... Não, porque não é esse o foco. O foco é você aprender a fazer. Mas de quebra você vai aprender a ler também.
Deixa eu ver. Aqui, ó. Nutriver Consultoria, que é da Cris, linda, que também é aluna do Vida de Rotulagem, falou: vou me jogar nos teus vídeos na quarentena. É isso, gente, é o que eu tava falando aqui no começo da live. Vamos usar essa quarentena, vamos usar essa situação horrível que a gente tá vivendo para fazer uma coisa boa. Então vamos estudar, vamos ser proativo, vamos ser produtivo, não vamos achar que isso é férias e ficar pensando em sair, encontrar as pessoas, em ficar dando sopa pro azar aí. Vamos fazer alguma coisa que agregue a gente, mesmo porque, né, a hora que tudo voltar ao normal, vai estar meio que um caos aí. Então, tipo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar mais capacitado para poder colaborar, né, com a volta do desenvolvimento de tudo a hora que isso passar. A Liliane, que também é aluna do Vida de Rotulagem, vocês estão em peso aqui, hein, gente? Tô gostando de ver. Falou, medida caseira de um pedaço é permitida? Não, né, Liliane? Um pedaço, você pode usar uma fatia, você pode usar uma colher, você pode usar porção da unidade, não é querer usar um pedaço. O que é um pedaço? Não, um pedaço não é adequado. Inclusive lá na RDC 359 eles dão opções de medida caseira que você pode usar, e pedaço não é uma delas. Essa foi ótima. O Jonas Souza perguntou: eu desenvolvi um rótulo, preciso mandar para a Anvisa avaliar antes de mandar para a gráfica? Não, Jonas, não precisa. Gente, Anvisa, Mapping, Metro e tal, eles não prestam consultoria pra gente, tá? Eles estão lá para fazer a lei e fiscalizar a lei. Então, eles não vão validar nada, assim, se você mandar. Você pode mandar perguntas, eles vão te responder, vão te ajudar e tal, mas assim, não adianta perguntar se tá certo, se tá errado, eles vão te responder provavelmente com uma legislação, com alguma coisa assim. Então, a gente precisa entender até do que a gente tá fazendo para mandar um questionamento que dê margem meio que pra resposta ser sim ou não. Então, mas não precisa avaliar antes, não. A não ser que você faça produtos com novos ingredientes ou novos alimentos ou com alegação funcional, que aí você vai precisar registrar esse produto na Anvisa, são os únicos casos. E aí, nesse caso, o seu rótulo vai precisar estar junto com o registro, né? Eles vão precisar ver como está seu rótulo. Mas, diferente disso, não, é a gente mesmo que tem que saber o que está fazendo para depois não cair na fiscalização. Essa aqui. PHD dos alimentos. Pão Wikibold original está escrito sem lactose. O rótulo está correto? Então, isso depende do produto, na verdade, assim. Só como pão Wikibold original, eu não sei te dizer, porque... Mas eu acredito que não, porque quando a gente tá falando de produtos sem lactose, a gente tá falando de produtos para fins especiais, né? Então não adianta só escrever sem lactose, é tudo que eu falei na live de segunda-feira. Tem que falar que é tipo pão de forma fatiado para dietas com restrição de lactose, tem que ter sido retirada a lactose que estava ali naturalmente através da enzima lactase, ou então tem que ter, eles têm que ter usado algum produto já zero lactose, como tipo um leite zero lactose, um queijo zero lactose, um iogurte zero lactose. A tabela nutricional deles vai ter que estar por 100 gramas, e aí vai ter que ter a quantidade de lactose e galactose na tabela nutricional. Então, tipo assim, é um produto totalmente diferente quando ele é sem lactose, ele precisa seguir essa série de critérios, mas principalmente ele tem que ter lactose naturalmente e ter passado por alguma formulação diferente ou um processo para tirar essa lactose. Então, para ele começar a cogitar a possibilidade de escrever sem lactose, ele tem que ter usado um leite sem lactose, um iogurte sem lactose e alguma coisa láctea sem lactose, ou então ter usado leite, iogurte, queijo e a enzima lactase para tirar essa lactose. Agora, se eles não usaram nada disso, se foi só um pão normal mesmo, que não vai leite e nem enzima, nada, então não, essa alegação estaria errada, com certeza.
A Aninha, que também é aluna do Vida de Rotulagem, mandou aqui. Boa noite. Fale um pouco do que você já sabe sobre a tabela linear que a Anvisa tem de proposta nova. A proposta nova da Anvisa de tabela linear é tipo não existir mais, né? Se você pegar a última versão ali da consulta pública, que já é como se fosse a legislação como ela vai ser, mas que, gente, por favor, não foi aprovado ainda, tá bom? Não foi aprovado ainda, nada disso está em vigor, tudo isso pode mudar. Mas se ficar como tá na última proposta, não tem tabela linear mais. Simples assim. De nada, PhD dos alimentos. E, Aninha, fica tranquila que eu vi as sugestões de vocês lá e a live de domingo lá do Vida de Rotulagem vai ser sobre a nova proposta da rotulagem nutricional, tá? Então eu vou falar mais sobre isso lá. A Juliana mandou: algumas luvas de procedimento possuem látex natural. Ao usar essas luvas para envasar um produto final, mesmo que não seja intencional, devemos informar aos alérgicos sobre a presença do látex. Se a luva é de látex natural e ela está em contato direto com o produto, sim, você precisa informar como contaminação cruzada. Alérgicos pode conter látex natural. A Cris mandou: declaração da porcentagem de polpa de fruta nos rótulos de refresco de fruta. Saberia me informar se posso usar o mesmo raciocínio? Ah, tá. E aí você terminou depois a sua pergunta, né? Deixa eu ver se tá aqui. Mas você não terminou aqui, eu não sei o fim da sua pergunta. A Ná mandou: na embalagem tá escrito frango inteiro com miúdo, mas quando ela abre pro dripping test, tá escrito... Não, tá escrito nada. Várias não contém. Eu até fui falar com a Ana na hora que eu vi essa pergunta dela, porque eu não tinha entendido direito. Daí eu falei, não entendi. Ela falou que lá no lugar onde ela trabalha, eles vendem frango inteiro com miúdo, mas que várias vezes na hora que ela vai fazer o teste não tem miúdo lá dentro. Gente, isso é muito complicado, tá? Eu sei que no lugar que a Ana trabalha não é por querer, né? Mas isso é fraude, isso é enganar o consumidor e isso dá um problemão. Então isso é uma falha muito grave no processo, precisa corrigir, porque o que você fala que você está vendendo, você tem que vender. Senão isso, olha, é problema generalizado de fraude, de enganar o consumidor, vai entrar Procon, o consumidor pode pedir indenização, o mapa pode vir e fechar, se o CIF pega isso dá um problema, enfim. Resolva essa padronização aí dos seus produtos, né? O Pedro Cláudio Costa perguntou: a tabela tem que estar em rótulos de produtos para que não são... Ah, tá, de produtos que não são para o consumidor final. A tabela nutricional, você diz... Cara, você sabe que... Eu não me lembro direito agora. Vamos olhar aqui rapidão. Como a gente verifica isso? A gente abre a RDC 360, que é de tabela nutricional, de informação nutricional, vai ali em âmbito de aplicação. Aí vai estar escrito: presente regulamento técnico, se aplica a rotulagem nutricional dos alimentos produzidos e comercializados, qualquer que seja sua origem, embalado na ausência do consumidor e prontos para serem ofertados ao consumidor. Blá, 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 vai ter lá. O presente regulamento técnico não se aplica, ainda no âmbito de aplicação. Bebidas alcoólicas, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, especiaria, água, vinagre, sal, café, erva mate, alimentos preparados e embalados em restaurantes, estabelecimentos comerciais, produtos fracionados no ponto de venda, frutos, vegetais, carne in natura e alimentos com embalagens cuja superfície visível de rotulagem seja menor do que 100 centímetros quadrados. Qual que você perguntou? Que não são para o consumidor final. Depende, é aditivo ou coadjuvante? Se for aditivo ou coadjuvante, não precisa. Agora, se for algum outro ingrediente, aí precisa. Por exemplo, leite que não é para o consumidor final. Precisa. É isso. Bianca, de novo.
Gostaria de saber melhor sobre como declarar 2 prazos de validade para um mesmo produto. Bianca, isso também tá lá na RDC 259, na parte de prazo de validade mesmo. Da mesma forma como que a legislação diz como você deve declarar o prazo de validade, tem lá também esses casos. Normalmente isso é... Só um minuto. É porque o Pedro Cláudio mandou o fim aqui, no caso de pescado. Pescado nem precisa de tabela nutricional, Pedro Cláudio, não importa se é para o consumidor ou não. Ele entra ali naquela parte de carne in natura resfriada ou congelada. Se for só um pescado, sem nada, sem estar preparado, sem estar temperado, sem nada, nem precisa. Voltando a Bianca, que gostaria de saber melhor sobre como declarar 2 prazos de validade para o mesmo produto. Então, como eu falei, essas informações também estão lá na RDC 259, junto com o prazo de validade. Essa é uma condição. Normalmente acontece como? Produtos congelados. Porque produto congelado, ele é comercializado congelado, você pode armazenar ele congelado, mas às vezes você também pode armazenar em refrigerador, né, na nossa geladeira, e às vezes, até dependendo do produto, ele dura na temperatura ambiente. Então, o que você vai fazer? Você vai declarar o prazo de validade como se nada mudasse, do jeito que você comercializa o seu produto. Então, vamos supor que é uma torta congelada, tá? Aquelas tortas prontas que a gente só esquenta e come. Então, vamos supor que é isso. Você comercializa ela congelada, certo? E é para o mercado manter ela congelada e a sua instrução de conservação da torta também é congelada para o consumidor. Então, entende-se que ela vai ficar congelada a maior parte do tempo. Então, a sua seu prazo de validade, que você vai declarar lá com dia, mês e ano, você vai colocar a validade dele congelada, que é como ele tem que estar na maior parte do tempo. Agora, se a conservação dele variar também na temperatura, porque tem 2 formas de a gente falar conservação. Aquela famosa, manter em local seco, fresco, arejado, longe de fontes de calor e de odor e tal, após aberto consumir imediatamente, ou após aberto consumirem até 5 dias, após aberto consumirem até 10 dias, ou então após aberto manter sob refrigeração e consumirem até 5 dias. Então, esse é um caso. Outro caso para os produtos congelados, como eu estava falando, você vai pôr o seu prazo de validade e aí vai colocar as formas de conservação. De acordo com o prazo de validade ou de acordo com a fabricação. Então, assim, vamos supor que a minha lasanha congelada a minha torta congelada dure congelada 6 meses após a fabricação. E aí, se eu deixar ela na geladeira, eu posso deixar por 1 mês, e se eu deixar em temperatura ambiente, depois que eu esquentei, né, depois que eu descongelei, posso consumir em até 1 dia. Eu vou ter que informar isso para o consumidor, através de uma legenda. Então, e isso pode estar associado ao prazo de validade ou à data de fabricação. Então, eu posso colocar congelado entre tal e tal grau do freezer, né? 6 meses sobre refrigeração, e aí a temperatura 3 meses, quanto que eu tinha falado, nem lembro, mas 4 meses, e após descongelada 1 mês, ou 1 dia. Entendeu? Então você vai fazer essa legenda para informar o seu consumidor as datas que se alteram de acordo com a conservação. Mas mesmo que isso aconteça, você precisa dar uma data de validade que vai ser referente à forma de conservar original, digamos assim, do seu produto. Isso tudo tá lá na RDC 259, lá na parte de prazo de validade mesmo. Tudo isso tá escrito lá. Tá? Eu não sei se ficou claro. Ela falou, mas aí o consumidor fará conta, né? Não tem problema nesse caso? Vou até ler como tá escrito. Que eu também tô com a 259 aberta aqui. Tá escrito exatamente assim lá na legislação. Em particular, para os alimentos congelados cujo prazo de validade varia segundo a temperatura de conservação, deve ser indicada esta característica. Então, você precisa falar que isso acontece. Nesses casos, pode ser indicado o prazo de validade para cada temperatura em função dos critérios já mencionados, ou seja, em função dos critérios que você declara prazo de validade mesmo, com
de mês ou mês e ano. Ou então, prazo de validade para cada temperatura, indicando... Não, os critérios já... Desculpa. Os critérios já mencionados é o que tá aqui em cima antes. Que é... Ó, no rótulo das embalagens de alimentos que exijam condições especiais para sua conservação, deve ser incluída uma legenda com caracteres bem legíveis, indicando as precauções necessárias para manter as características normais, devendo ser indicadas temperaturas máximas e mínimas para a conservação do alimento e o tempo que o fabricante, produtor ou fracionador garante sua durabilidade nessas condições. Então, entendeu? Você pode falar o tempo que você garante a durabilidade do produto naquelas condições. Então, sim, você pode, nesse caso da legendinha, se referir ao tempo. Mas você também pode colocar o prazo de validade com dia, mês e ano, se você quiser, se você achar melhor para o seu consumidor. Mas o item 6.6.2 da RDC 259 te fala que no caso da legenda, por causa da conservação, você pode indicar o prazo que você garante a durabilidade naquela condição. Então, é uma opção que você tem. Aí você faz como você achar melhor para o seu consumidor. Vamos ver o que mais temos aqui, que nosso tempo já está acabando. Aqui, outra da Bianca. Bianca mandou 1000 perguntas muito boas. E sobre informação do produtor e distribuidor? Posso informar apenas CNPJ do produtor? Acho que eu já respondi essa pergunta aqui, né? Não pode informar só CNPJ. Tem que informar tudo sobre tudo. A Luciana perguntou, como declarar óleo essencial em um produto? Vai depender da função dele? Sim, vai depender da função dele. Ele vai entrar como um aditivo e aí você vai ter que colocar antes a função do aditivo, como você faz com todos os aditivos. Então, se ele tá entrando ali como um conservante, porque existe, se ele tá entrando como um aromatizante. Se ele estiver entrando como um aromatizante, você pode usar só aromatizante. Se ele é um corante, enfim, você vai ter que falar qual é a função dele ali como aditivo, assim como você faz com todos os aditivos. Deixa eu ver. Ai, não entrou a pergunta. A Ana também falou. Qual é a tinta correta para carimbar a fabricação e vencimento de produtos cárneos? Alguns borram. Gente, isso é uma coisa que eu preciso prestar muita atenção, tá? A gente pode usar carimbo, a gente pode usar etiqueta, a gente pode usar tudo isso, isso faz parte do rótulo. Qualquer coisa que esteja na sua embalagem, que eu tô sem nenhuma embalagem aqui. Essa aqui, ó. Só uma sardinha portuguesa que meu pai trouxe pra mim. Qualquer coisa que tiver colado, gravado, pintado, escrito, marcado, qualquer coisa é considerado rótulo, tá? E qualquer coisa que é considerado rótulo tem que ser legível, tem que ser visível, não pode estar borrado, não pode sair. Então, é como a gente colar etiqueta em rótulo quando precisa corrigir alguma coisa que saiu errada de última hora. Pode colar essa etiqueta? Pode, não tem problema nenhum, desde que você tampe, né, a informação errada inteira. Mas essa etiqueta, ela não pode causar um grande desnível, o consumidor não pode conseguir tirar ela fácil, ela não pode sair dependendo da temperatura, ou se molhou, nada disso. Então a gente precisa garantir tudo isso. A informação sempre tem que estar lá, ela não pode ser facilmente removível. Então, no caso dos seus carimbos que estão borrando, precisa de fato trocar essa tinta. Agora, qual tinta usar, não sei te dizer. Gente, se alguém aqui trabalhar em frigorífico e usar tinta, ó, chama a Ná no direct e conta pra ela qual tinta vocês usam, porque eu de fato não sei dizer. Mas precisa corrigir isso também, tá? Porque isso é importante, isso também tá bem errado. Tem 50 minutos de live, acho que já foram todas as perguntas aqui, gente, que eu tinha separado. Ó, vou aproveitar que tá... não, já foi.
A Carol perguntou. Samantha, peraí, Carol, só um segundo. A Samantha voltou. Você falou sobre a RDC 27, sobre alimentos isentos? Samantha, falei, mas eu falei que eu não sabia se eu tinha entendido de fato a sua pergunta, porque eu estava falando sobre fazer aquela alegação de produto isento de registro segundo a RDC 23 ou 27 e tal. Foi isso que você quis dizer? Porque se foi, eu já respondi, aí você assiste na live, a hora que ela vai ficar salva aqui depois, aí você assiste. Agora, se não foi isso, aí me faz a pergunta de outra forma, porque daí eu não entendi. Carol falou sobre a questão dos sem conservantes para produtos de origem animal. Posso colocar no rótulo ou estaria realçando uma qualidade inerente do produto? Não pode colocar no rótulo, Carol, mas não é nem por esse motivo. É pelo informe técnico número 70 de 2016 da Anvisa. É proibido fazer esse tipo de alegação. É totalmente proibido, porque além de destacar uma coisa inerente do produto, você também está induzindo o consumidor ao erro. Porque muitas vezes a gente vê sem conservantes, mas está lotado de outros aditivos. Então tem estabilizante, às vezes tem conservante, mas está declarado como antioxidante. Porque os aditivos exercem várias funções, né? Mas se você coloca ali um ácido cítrico como acidulante, ele tá conservando o seu produto, ele tá aumentando o shelf life, então ele tá sendo um conservante. Apesar de não estar errado declarar ele como acidulante. Os antioxidantes a mesma coisa, então não pode porque você induz o consumidor ao erro. E esse informe técnico da Anvisa é muito bom, porque eles vão desenvolvendo o pensamento inteirinho e contam até um caso onde um consumidor processou uma empresa porque estava escrito sem corantes artificiais e ele comprou esse produto para o filho dele, só que porque o filho dele tinha hipersensibilidade a corantes. Só que o produto tinha corante caramelo, e o corante caramelo é sintético idêntico ao natural. Mas não é artificial, então não é que a empresa mentiu, realmente não tinha um corante artificial. Mas se mal a gente que trabalha com isso sabe que é um corante artificial, sintético idêntico ao natural, imagina o consumidor se ele vai saber que o corante caramelo é sintético idêntico ao natural. E aí o filho do consumidor passou mal, ele processou a empresa perdeu, pagou multa, pagou indenização e tudo mais. E aí a Anvisa decidiu proibir, então é proibido, não pode usar não. Tem 2 exceções que eu conheço. Água de coco e suco e polpa de fruta, que podem usar sem aditivos, e somente essa alegação, sem aditivos, se realmente não tiver nenhum aditivo. Então eu acho que talvez essa seja uma tendência que os novos regulamentos técnicos tragam, que se você não usar nenhum aditivo mesmo, você possa dizer sem aditivos. Agora falar sem corante, sem conservante, sem aromatizante, não é uma opção. A Clara falou, comprei um leite de amêndoas que dizia sem conservantes. Nos ingredientes tem apenas água e amêndoas. Mas o prazo de validade é de 1 ano. Fiquei confusa. Isso não quer dizer muita coisa não, Clara. Pode acontecer muita coisa ali que realmente o prazo de validade seja 1 ano. Ele pode ter passado por processos como, sei lá, pasteurização, a embalagem proporciona isso também, então isso não quer dizer muita coisa. Gente, vou encerrar por aqui, tá? Nosso tempo já tá acabando, eu já li todas as perguntas aqui. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui comigo e lembrem-se de se inscrever na Semana da Rotulagem de Alimentos para aprender muito mais sobre isso e fazer a nossa quarentena produtiva. E, gente, sério, de novo, vou reforçar aqui pra quem tá aqui ainda. Evitem contato com as pessoas, quem puder ficar em casa, fiquem, evitem sair o máximo possível. O isolamento social é realmente a melhor forma da gente barrar esse vírus, que é super potente e que tá causando aí um desastre no mundo, tanto na economia quanto na saúde das pessoas. A gente já tem caso de óbito aqui no Brasil, então vamos prestar atenção, a gente precisa se prevenir e precisa ajudar a prevenir todo mundo, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Beleza? E aí eu vou deixar a caixinha aqui nos stories agora para vocês me falarem se vocês estão de quarentena e se quem tá de quarentena quer que tenha atividade aqui para exercitar o cérebro
com rotulagem. Então a gente pode fazer teste, a gente pode fazer enquete, vamos produzir, né? Vamos usar esse tempinho para produzir, se atualizar e se capacitar. É isso, gente. Um beijo, boa noite, obrigada a todo mundo que estava aqui.